Fala, galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto, debatendo e analisando o jogo entre Corinthians e Fortaleza, que ficaram empatados em 1-1. Vamos acompanhar aí a opinião dos comentaristas. Já Ronaldo Giovanelli, não sei qual é a sua sensação, Ronaldão. Era um jogo que também foi estranho. 5 minutos de partida, o Fortaleza abriu o placar na casa do Timão. E no finalzinho, o Carrídio deixou tudo igual. Poupar ou não poupar? Bom dia. Bom dia, menina Renata, assistente de David Copperfield. Bom dia, meu Deus. Tô precisando de um mágico na minha vida. Seus cavalos também. Agora vem cá, Dorival, é pra você, Dorival. O que você... Eita. Vou poupar o time. Com Félix Torre, Campo e Kaká, você que tá judiando no torcedor. Poupar não é colocar os caras no segundo tempo, fazer correr o que correu pra tentar um empate contra o Fortaleza. Então coloca o time, quer descansar? No intervalo você coloca todo mundo no chuveiro. Vou dar essa dica pra você e pro Abel, tá? É isso, Rapaz, tem ninguém feliz hoje, hein? Ninguém feliz hoje. Ninguém. Semana tensa, hein? Eu também sou completamente contra poupar o time. Que absurdo, hein? Que besteira. Mas tudo bem, né? O Corinthians eu até entendo que ganhou na Copa do Brasil, não é? E os que perderam na ida? Enfim, né? Aí fica difícil. Enfim, deixa eu mudar de assunto. Mas quando são Palmeiras, eles Já tá com medo, já eles tá com estiveram medo. no Mundial. Vocês não jogaram nem Mundial. Vocês passearam, vocês querem fazer pré-temporada passearam. e ainda Vocês quer poupar jogador. Nós avisamos aqui. Vocês querem Vai lá poupar pra passear. jogador. Vai lá, vai tirar foto da estátua da Liberdade e volta. Vocês Foi isso tiveram que fizeram, férias. velho. Vocês tiveram férias de um mês e pouparam Agora jogador. é É escuta os verdade. fogos, Tem razão. Brincadeira. Escuta os fogos, solta legal. Vamos ver quinta-feira. Olha só, era um jogo, de certa maneira, bem importante para vencer. O Corinthians jogava em casa contra um time da zona do rebaixamento, mas aí mudou a escalação, tomou um gol rápido aos 5 do primeiro tempo e depois recuperou o empate, mas é aquela história. Corinthians pensando mais na Copa do Brasil, sim, do que no Brasileirão, pelo menos agora. O Corinthians tem uma semana decisiva pela frente, dentro e fora de campo. Na quarta-feira, disputa uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O outro compromisso determinante para o restante da temporada é a votação de impeachment de Augusto Melo. No sábado, os sócios do clube vão definir o futuro do presidente afastado. No lado político, zero. Não mexe em nada com a minha cabeça. A minha preocupação, ela é única e exclusivamente em relação à equipe do Palmeiras e a partida que teremos daqui a 3 dias. Quarta-feira a gente tem uma guerra pela frente, essa é a verdade, é a forma que a gente encara, é a forma que a gente olha. E a nossa preparação, toda ela, seja dentro do campo, fora dele, dentro de casa, dentro do clube, toda ela de uma forma diferente para um derby. E a gente sabe como encarar isso. A bola perereca muito. Aliás, o Corinthians poderia ter feito mais gols na partida também. E o Fortaleza ficou acomodado ali naquele resultado que rapidamente apareceu. Ronaldão, tem um lance que você reclama, segundo você, uma penalidade no Yuri? No Yuri Alberto, nem na do Garro. Do Garro você Foi o pode... Gustavo Mancha, né? Você pode até falar que foi ombro com ombro, foi ombro nas costas, alguma coisa assim. Mas esse lance quando... Ó, tá no ar aí, ó lá. Quando ele vai na bola, o zagueiro já pega ele antes dele chegar na bola. E ninguém comentou, não teve replay nada, não sei porque, ó. O zagueiro não vai na bola. Aí, ó. Se isso não é pênalti, Não. eu não sei o que é. Nada. Aí ninguém... Ó, tá vendo aí? Aí já tem o lado clubista. Ele se É jogou, isso. ele se Só jogou lá, pra o frente. zagueiro já vai lá. chega, ó, pegou ele já, ó. Aonde? Eu não tô vendo pênalti ainda. Se jogou pra vejo frente. O que vocês estão vendo? Pelo amor de Deus. O que vocês estão vendo? Fala pra mim. É que Vocês assim, estão vendo os aí? dois jogadores estão chegando ali pra fazer o sanduíche e o Yuri se projeta. E aí tem O Yuri sabe que os dois defensores estão próximos e joga ali. Vocês não estão vendo nada aí? Nada. Eu não vi pênalti ainda. Então acabou o futebol. Que isso? Não, então E olha que o Chico Não, Garcia normalmente é piada. Porque eu estava lá em cima, no olho, eu comecei a ver o começo da jogada. Aí eu vejo o zagueiro já se jogando, porque ele passa na frente do zagueiro, o que tá atrás dele. Então, mas quando o zagueiro chega, Quando o zagueiro chega, ele já tá no ar. Ele não vai nem na bola, Chico. Ele já tá no Ele já ar. deu um carrinho nele antes. Nossa. Se é o Vitor Roque, aí expulsa. Pelo amor de Deus. Entendi. Os caras tá vendo coisa Mas que... pra mim é o Ronaldo, único lance você que teve. O do outro é discutível, com o Garro que pega ombro com ombro. Mas esse aí, antes da bola chegar, Caramba. e vocês falaram que não foi nada. Então tá bom. Então, Agora, falando do jogo, o Romero, impressionante o que perdeu de gols no primeiro Meu pai tempo. do Na segunda etapa, o Dorival não aguentou, já estava perdendo por 1-0. Lançou mão, principalmente de 3 jogadores que são fundamentais e que serão também na Copa do Brasil, Yuri, Garro e Memphis. E aí o Mateuzinho também entrou. O Dieguinho, né? 17 Menino, anos. hein? Gostei, Foi bem, assim, foi com bem. personalidade. Acho que faltou pra ele ali uma dobrinha pra alguém, né, tá ali na marcação. Isso seria bem melhor, de repente o Charles, alguém ali ajudá-lo. Mas enfim, gostei. O Corinthians lançando um garoto, dando opções. A Fiel gosta disso, não é? Quando alguém vem da base. Ronaldão, de modo geral, o empate foi justo? o Corinthians jogou melhor. O Fortaleza, ele usou o lado direito onde estava o menino lá, que não tem condição de jogar no Corinthians. E não sei quem está bancando, se deve ser filho de alguém, também não sei. Esse Félix Torres, todo mundo falou que ele é da seleção equatoriana, então ele vai ter que voltar, porque ele não tem condições psicológicas para jogar no Corinthians. E ele anda em campo. Além de ele virar um setor ali, que uma vergonha o que ele fez. Ele não é lateral direito, ele é improvisado, Não, né? ele não é nada, ele não é jogador. Que isso, não é jogador. Porque o que eu vi dentro de campo jogando,
Ele não se encaixa em nenhum termo que eu possa usar aqui para qualificá-lo. Porque é impressionante a falta de entendimento de futebol que ele tem. Porque quando ele joga de zagueiro, ele não sabe marcar. Quando ele joga de lateral, ele não sabe fechar e deixar a porta aberta do lado direito. O cara poder descer. Aí o cara colocou a bola, o cara veio no facão e fez o gol. Aí falaram até do Hugo. Aí o Hugo falou, não, esse menino, ele não tem condições de jogar. E tem gente que tem que fazer alguma coisa aí, que tá todo mundo vendo. Quem joga a bola, vê. Ele precisa girar. Ele e mais uns 4 jogadores aí da defesa. Olha, depois ainda vamos ter tempo para analisar o jogo em si, a postura do Fortaleza, do Corinthians, as modificações do Dorival Júnior, do Renato Paiva, porque agora eu não gostaria de falar desse assunto. Dorival Júnior, vem! Manteria as decisões que nós tivemos, foram as corretas. Isso daí vocês podem ter certeza. É uma diferença muito grande um atleta se desgastar em 70, 80 minutos, muito diferente acontecendo apenas em 45 deles. Nós tivemos apenas uma desatenção no primeiro tempo, o que nos custou aí aquilo que seria a construção de um resultado. Uma pena isso. Nós tivemos aí a maior parte do tempo com o domínio da partida, mas infelizmente o resultado não foi aquilo que nós gostaríamos mais uma vez. Eu acho que acabamos sendo penalizados justamente por essa desatenção que houve e pagamos um preço muito alto aí ao longo dos 90 minutos. Everton, a pergunta é essa. Poupar ou não poupar? Fez corretamente, decidiu de maneira acertada o Dorival? Vai, doutor Galo. Então, Renato, o grande problema é ele não tem muito o que fazer, né? Os jogadores do Corinthians, que são meio que acima da média, que respondem muito bem em campo, ele precisa girar, não adianta. Os caras não vão aguentar fazer 70 jogos na temporada, então ele não tem o que fazer. O Palmeiras, que tem um elenco bem superior, também girou, então ele não tinha o que fazer, né? E aí o resultado acaba incomodando o torcedor do Corinthians e tal. Agora, eu estava aqui batendo um papo na redação enquanto rodava o VT aí do Dorival e pensando, né? Imaginar uma situação aqui que pode acontecer. Palmeiras tira o Corinthians da Copa do Brasil e daqui a pouco o Corinthians tropeça contra o Juventude lá, que é um time desenhado a cair para a Série B. Será que o Dorival aguenta o tranco? Será que já não se discute, até pelo baixo rendimento, né? O Corinthians é um no cravo, outra na ferradura, né? Um jogo que passa uma certa confiança e depois tem uma queda e tal. Mas o Corinthians faz uma campanha pelo elenco que tem, que não é espetacular, mas não é um elenco ruim, abaixo do que muita gente previa. Agora, será que se o Palmeiras tira da Copa do Brasil e tropeça no Brasileiro contra o Juventude, será que seguram o Dorival? Tenho lá minhas dúvidas, hein, Renato? Tenho minhas dúvidas. Passo para o Ronaldão a palavra, porque você já se manifestou sobre a questão de poupar ou não atletas e você deu um recado para o Dorival. Sim, é para ele saber onde ele está, né? Até agora parece que ele não sabe onde ele está. Né? Agora, eu diria uma coisa para o Everton também, vou usar o si. Agora, se o Corinthians passa pelo Palmeiras, vence o Juventude, já está lá em cima na tabela, e o Dorival vai para a seleção de novo. Esse si. E o Abel? O si não joga, né? Se não joga. Agora, o que eu queria falar, assim, do Dorival, o que aconteceu nesse final de semana específico. Achei legal cumprimentar todos os jogadores do Fortaleza no final do jogo, mas lembrar o seguinte, tem jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Corinthians. Eu não sei se é com você, ou se é com o Fabinho, ou se é com o Stabile, ou quem também está mandando junto com o Stabile, tá? Eu fiquei sabendo que tem mais gente mandando junto com você, Stabile. Eu quero conversar com você para saber se é verdade, porque eu vou soltar aqui. Eu não guardo dinheiro, vou guardar essas conversas fiadas aí. Então vai ser assim. Agora, Dorival, é simples. Você amassou o time do Corinthians. Você amassou o time do Corinthians ontem. O que você fez? Você quis poupar o time do Fortaleza, que não estava se encontrando na partida. Depois, no final, você coloca o time, você cansa o time para quarta-feira, porque o time teve que empatar o jogo e empatou aos 50 do segundo tempo. Porque o time foi incisivo. Agora, o que eu tenho que fazer a crítica para o Dorival, especificamente, a jogada do Corinthians é jogar pro Mateuzinho e essa bola na área toda hora. Só tem essa jogada, irmão. Não é possível, vocês passaram o segundo tempo todinho assim. Então o Dorival tem que fazer o seguinte, poupar, vou poupar, tira do jogo. Manda fazer um trabalho específico. Ou senão você coloca meio tempo, põe a turma para trabalhar, depois sabe o que você faz? Massagem na turma e casa. Porque ontem você cansou o time do Corinthians. E você é um cara experiente. Ontem eu fiquei abismado com o que você fez em campo, com as trocas que você fez. Né? No sábado, né? E colocou... Não, no sábado o jogo, foi no sábado? Não, foi ontem. Foi ontem. Eu não tô bem. Culpa do Arboleda. Foi. Toim. Então foi isso. Depois do jogo você apagou com o seu time também. Agora, também esse horário à noite, parece que já estava jogando a segunda. Eu só não vou bater mais no Dorival aqui, porque ele é um cara experiente, um treinador que a gente tem que respeitar muito, mas você errou pro Dorival. Mas ele desrespeitou. O público que foi na arena assistir o que você colocou em campo. Tem que respeitar o Dorival, concordo, mas ontem com a escalação que ele colocou, ele desrespeitou o torcedor. É isso que eu falei, então você
tá mim, me ouvindo também? é um desrespeito você colocar essa escalação em campo. Se os caras estivessem na Copa do Mundo de Clubes, até beleza, você tem algum argumento. Poxa vida, olha só, enquanto tava todo mundo descansando, fazendo pré-temporada, a gente tava lá ralando, jogando. Pô, os caras tiveram 15 dias em férias, 15 dias de pré-temporada, pra você poupar no Campeonato Brasileiro, que ano passado quase lutaram pra não cair. Ah, vai dormir. Capelli, outra coisa. Mas será que isso é alinhado com a direção, não é? Porque a Copa do Brasil vale muito dinheiro, tem uma vantagem do Corinthians, pode ser um título lá na frente. Se poupa jogador, poupar já diz o porquê, né? Pra descansar o atleta, para o atleta não ter. Agora, me fala uma coisa, vocês, os fisiologistas, o doutor que tá aqui e tudo, me explica um negócio. Você poupa o seu time titular, 4, 5 jogadores titulares, 5 alterações você pode fazer. Aí você começa o jogo perdendo, correto? Aí você vai pro intervalo e coloca os jogadores titulares. O desgaste, às vezes, é maior do que você jogar 90 minutos. Por quê? Você tem que jogar, se esforçar o dobro para conseguir empate ou até a vitória. Ou estou errado na minha analogia? Mais os acréscimos. Mais acréscimo, Aí e deu que tá. 53 minutos de do jogo. Dorival foi o seguinte, você poupa muito mais se você coloca os jogadores apenas 45 e não 60, 70 minutos. O segundo tempo tem 53 minutos. E quando você corre atrás do resultado, aí tem o desgaste. Eu concordo com o que os Mas o amigos estão desgaste não é falando. maior se jogar uma partida inteira. Porque o Palmeiras contra o Grêmio, eu citei aqui. O Corinthians não jogou contra o Ceará lá no Castelão e não ganhou com o gol do Thales Magno e todo mundo achou legal, bonito. E aí o Flamengo não foi lá ontem e empatou com o Ceará. O time titular. Não dá pra entender vocês. Por isso que o campeonato tá muito bom. Eu explico por quê. Não dá pra entender eu posso explicar o porquê rapidinho. Porque é o seguinte, eu prefiro que saia com o time titular. Meu Deus do céu. Faça o resultado. O Palmeiras fez isso com o Grêmio. Tira e descansa os jogadores. Mas é que se você não faz o resultado com o time titular, você precisa ter alguma coisa diferente pro segundo tempo. Você é um vidente aqui agora, me desculpa. Há quanto tempo vocês assistem esse caso, Juvena? Eu te garanto que o Corinthians teria vencido o Fortaleza. O Corinthians tem um jogo contra o maior rival que vale 14 milhões de reais na quarta-feira. 14 milhões, um time que tá devendo 2 bi. É um valor importante pra fazer em caixa. Aí tem um jogo de Campeonato Brasileiro no final de semana, ele não vai poupar? Ele não poupou, nós estamos falando que ele não assistiu o jogo. Ele tirou. Nós estamos falando aqui que ele não poupou o time. Você não assistiu o jogo. Aí você não assistiu. Ele colocou o time ele colocou o time todo titular no segundo tempo. Não foi só segundo tempo. E colocou o time até os 55 minutos. Precisando vencer numa jogada só. Ele sacrificou o time, velho. Só pra saber, você entraria Você não assistiu o jogo. O Ronaldo tá falando em cima do resultado. Porque se tivesse ganho ali... Eu tô falando em cima do desgaste. Se ele falou do desgaste, eu não falei de resultado aqui. Eu não falei de resultado aqui. Eu falei do que ele fez. Se o que ele fez, ele errou. Se o Corinthians tivesse ganho, você ia falar assim, não, o Dorival fez certo, tinha que fazer isso. Não. Você também, o Ronaldo sempre foi contra jogar com o time reserva. Ele sempre falou isso, começar um jogo com o time reserva. Mas olha só, aí é que tá. O Palmeiras tá com uma desvantagem na Copa do Brasil. O que o Palmeiras fez, o Abel Ferreira? Poupou todo mundo. Aí depois no segundo tempo. É que o problema, gente, você pensa assim, eu não vou gastar os caras o jogo inteiro. Isso. Então, se eu precisar, se eu estiver perdendo ou empatando, eu ponho com menos tempo. O Palmeiras teve viagem, tá? O Corinthians jogou os 3 jogos Aí, no olha São só, Paulo. o Inter poupou. Perdeu pro São Paulo. O São Paulo não poupou. Ganhou do Inter. Ô, Renato, tem um detalhe. Então, assim, aí é que tá, mas é a prioridade, gente. Mas, é quem já tem a Renata... vantagem. O São Paulo ganhou do Atlético Paranaense, o Corinthians, eu acho que a questão toda, gente, ganhou, mas quem era o favorito pra ganhar? Na maioria das apostas. Mas eu era acho o Palmeiras. eu acho um erro de desgaste, já que a palavra é desgaste físico, poupar. Eu acho um erro. Quando você coloca o time principal no segundo tempo, sai perdendo. Você tem que sair jogando com o time principal. Faz o resultado, fecha a casinha e acabou. Aí você descansa os caras, você tira os caras do intervalo. Edu. Não, mas olha só, o Palmeiras poupou por quê? Teve o Mundial, os caras não descansaram. Teve o quê? Teve o Mundial e não descansaram. O Corinthians ficou um mês sem treinar. O Corinthians ficou um mês sem treinar, então tem que colocar pra jogar. Concordo com você, Ronaldo, mas só que em certo ponto. Porque se tivesse ganho, ia estar, fez igual o Ceará. Ganhou lá do Ceará lá, que é difícil ganhar lá, o Flamengo foi... Aí nós vamos poupar quando tiver uma festa coletiva, então. Vai poupar todo mundo numa festa coletiva. O Léo Dias tá de olho. E aí o Fluminense colocou o Thiago Silva lá, machucou, e aí? E se coloca aí o Mendes... mas aí pode machucar tomando banho, Edu. Mas então, pode estar tomando banho na banheira e escorregar e Fluminense machucar, não poupou e já tinha uma vantagem. É isso, vai jogar em pode casa. acontecer. 70% da força o Renato Gaúcho colocou pra jogar contra o Grêmio. Mas você tem que ter, irmão. Se você quer ter um time, se o cara quer olhar pro treinador e falar assim, opa, o treinador tá jogando com a gente. Você não pode sacrificar Mas todo mundo que não tem resultado numa situação de poupar, pensando em Copa do Brasil, acaba colocando titulares também no segundo tempo, porque não quer perder o resultado. E arrebenta os caras. Agora, se o Corinthians passar na Copa do Brasil, vão falar, ainda bem que ele poupou. Agora, se não passar, vão falar, a culpa é dele, que não ganhou do Fortaleza, que não passou pelo Palmeiras. Vencida. Poupar jogador é pauta vencida. Deixa eu falar um negócio. Esse aí também se chama gerir elenco. Você dá oportunidade para os outros jogadores também. Porque senão, eu tô fazendo o quê aqui? Tem oportunidade, Edu. Tem um monte de cara que não pode assistir. Você que tem um monte de cara que não pode assistir. Ele tá jogando, Edu. Pelo amor de Deus. Ó, daqui a pouquinho tem um lance. O Ronaldo separou um lance polêmico dessa partida pra gente analisar. Mas antes, Chico Garcia. Tudo bem, Ronaldão, você tem um lance para reclamar aqui. Não é aquele do Garro, todo mundo viu na TV, todo mundo mostrou aquele lá do Garro, né? Porque todo mundo escolheu, né? Agora o pênalti mesmo, nem na TV passou reprise, velho. Mas aqui na Band você vê, jogo aberto você vê. Quer ver lá?
Dá uma olhada lá. Cadê a bola? Olha aí, doutor. Cadê a bola, Não é pra doutor? ver, não é pra enxergar. Olha lá. Você tá assistindo ou vendo? Dá uma olhada. Pronto, tá aí pra vocês. O Chico Garcia e o Edu Dracena já se manifestaram, não marcariam essa penalidade, Ronaldo marcaria. E eu quero a sua opinião, Ulisses. Não, lance normal, não foi pênalti, não. Então, Ulisses não daria o pênalti. Capelanes. Se você perguntar pro Yuri Alberto hoje, ele ia falar, não foi pênalti. Só o Ronaldo. Mas ele não falou nada no jogo contra o Palmeiras, Não, porque né? não mostrou, né? Contra o Palmeiras, ele não falou Não, nada. se a bola chegava. Quietinho. Aí ele achou pênalti. Ah, vai. Nada. Marco Aurélio Cunha. Nada, sanduíche. E aí, Scarpe? Nossa, eu vou te falar, eu vou me arrepender do que eu vou falar agora, eu devo estar muito doido aqui, mas eu achei pênalti, sabia? Visão linda. Por isso que você se monstro sagrado do jogo aberto, filhinho da Renata Fã. Não se acostumou, mas E o pênalti no jogo São Paulo e Inter? Qual? O pênalti que deu o gol do Ronaldo, Inter. fala aí, aquele pênalti lá, não. Foi pênalti. Ai. Everton, você marcaria esse pênalti no Yuri, sim ou não? Renata, isso é a dança do machixe. Um homem no meio e os 8 outros homens fazendo sanduíche. Nada. Você não foi pênalti, pelo amor de Deus. O árbitro era mineiro, né, Chico? Felipe Fernandes de Lima, né? Felipe Fernandes, o Everton conhece ele muito bem. Deixa aqui. Ajudou muito bem. Deu muito pênalti pro Galo. E pra gente não passar batido também, Marco Aurélio Cunha, do lado do Fortaleza, preocupante, né? Mudanças, né? Reestruturação do Fortaleza, novo treinador, então é preocupante. Por pouco não sai com resultado positivo, mas é para ficar tomando cuidado, sinal de alerta, até porque essa zona de baixo está muito perigosa. Tem o Sport que praticamente está fora, aí vem Juventude, Santos, Vasco, Grêmio, tem que tomar muito Fortaleza, Santos, né? Fortaleza, tem que tomar muito cuidado. Tem, Capela. Vou dar uma subida internacional também. E Grêmio, Inter e Grêmio, claro. Também, Grêmio já Lógico. fala, né? Mas vou dar uma sublinhada. Ontem eu conversei com o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, e até usei um termo. O Fortaleza, pra mim, ele tem que fazer um redirecionamento de rota. Porque o Fortaleza virou o novo rico. O que é o novo rico? Redirecionamento de rota. Escreve aí. O Fortaleza virou o novo rico. Começou a contratar jogadores que não estavam no perfil. Conheço uns amigos assim, né? Concorda Se comigo? perde um pouquinho. E o próprio CEO acabou admitindo que, de fato, o Fortaleza precisa voltar, entre aspas, às origens. Então tá trazendo aí esse novo treinador, tá dando uma sequência de trabalho, acho que é uma questão de tempo e ele garantiu. O Fortaleza não será rebaixado. E eu acredito nisso também. Quem pode garantir isso? O senhor garante que o São Paulo vai passar do Atlético na Copa do Brasil? Quem pode garantir isso? Mas isso é uma coisa... Entendi. Aí tudo bem, aí pode. Mas o meu não pode. Você sabe que São Paulo pode. Quando é o Você Atlético sabe o não que está pode. acontecendo com ele em relação a São Paulo e Atlético? Você é advogado dele agora? Você é advogado dele agora? O padre Doutor foi lá Fiel. na Baixada, Isso. o padre venceu. Fez. Para acabar com o pacto, porque a torcida fez um pacto com a coisa ruim e foi um padre benzer com a coisa É verdade. ruim. E foi um padre benzer lá, ele tá na Ulisses. esperança da benção do padre, já parei. Então, 15 segundos. Olha, outro obediente, voltamos. O Corinthians tenta o empréstimo do atacante Caio César, tá? Revelado aí pelo Curitiba e atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita, tá certo? Esse é o jogador aí, a bola da vez do Timão no mercado. O Corinthians entrou em contato aí com o Al Hilal para saber as condições do negócio. O jogador tem 21 anos, tá? A ideia do Corinthians é pagar por esse empréstimo, se não for muito alto, e dividir o salário com o Al Hilal do jogador de 21 anos que foi revelado pelo Coritiba, tá? Esse aí é o Caio César, meu amigo. Caio César, atacante, né? Atacante revelado pelo Coritiba que pertence ao Al Hilal. Ele tem a permanência dele lá incerta no Al Hilal, né? E disputou lá apenas 20 jogos, né? 20 jogos com a camisa do Al Hilal, fez 3 gols e deu 3 assistências. O contrato dele vai até junho de 2028, tá? Ele não é titular, tá? Ele não é titular do ruim que só, ou já a gente fala, tem que trazer. Esse Fabinho ontem na Record parecia o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó é terrível. Então, gente, deixa eu até fazer a manchetezinha aqui para vocês, tá? Que é colocar aqui, trazer, né? Aí a minha análise, né? O que eu tenho, né, sobre isso, tá? Em relação, né, ao Caio César, tá? O Timão negocia, tá? Com Caio César do Al Hilal e vamos falar, né, sobre essa questão envolvendo esse jogador, tá? Ele que tem 20 jogos com a camisa do Al Hilal, né? Não é titular absoluto, tá? Não é titular absoluto. Eu conversei com uma fonte no Corinthians hoje
E perguntei, né? Claro, né? Sobre o jogador. Eles me falaram que é um jogador que foi muito bem no Coritiba, tá? O Corinthians está tentando até mais pelo que ele apresentou no Coritiba do que ele apresentou no Al Hilal. Eu até falei, ó, não quero ser injusto, tá? Falei isso uma fonte agora no Corinthians, tá? Falei o seguinte, não quero ser injusto, porque eu não conheço muito o Caio César. Mas o que eu vi, o pouco que eu vi, porque assim, eu não vi o Mundial, mas por incrível que pareça, eu vi 2 ou 3 jogos do Al Hilal, né? Não sei se porque o Al Hilal, né, pegou aí os times brasileiros, né? Eu estava torcendo contra os brasileiros, então acabei assistindo bastante o Al Hilal. Percebi que ele não é titular, e quando ele entrou, tá, gente? Quando ele entrou, deixa eu falar um negócio para vocês, estou sendo sincero, eu só vi o Caio César no Mundial quando ele entrou no decorrer dos jogos. Quando ele entrou, eu vi deficiência técnica e vi um jogador assim que me lembra muito o Wesley. Muita velocidade, pouca inteligência. Agora, eu estou falando de poucos minutos. Então eu não vou decretar que ele é bagre, que ele é ruim, que não serve, que não seria uma boa. Até porque o Corinthians está precisando de qualquer um, velho. A gente estava aceitando o Victor Sá, né? A gente aceita o Vitinho, a gente aceita qualquer um ultimamente. A gente só não quer mais Thales, Romero, Guinegão, enfim, tem um monte de jogador que, né, não serve para vestir a camisa do Corinthians. Agora, eu vou dar a minha visão, tá? Sendo sincero para vocês do que eu vi no Mundial de Clubes da FIFA, né? Conquistado aí pelo Chelsea. Todas as vezes que o Caio César entrou, cara, todas as jogadas ali eram jogadas assim de jogador que não pensa. Parecia até, né, pra vocês terem certeza que eu vi os jogos do Caio César no Mundial, quando ele entrou e foi pouco, jogando mais pelo lado direito, tá? No ataque. Um jogador que abaixa a cabeça, parecia um mosquito, entendeu? Parecia um mosquito, um Wesley, jogador de muita velocidade. Na semana passada, eu falei para vocês que o Corinthians negociava com 2 jogadores para o ataque, e aí agora a informação chega. Lembra que eu falei que era o Victor Sá e mais um? Lembra que eu falei para vocês? O Corinthians negocia com o Victor Sá e mais um jogador que eu não descobri o nome. Agora tá aí, né? O jogador é o Caio César, do Al Hilal, da Arábia Saudita. O Maico tá dizendo, já queimou o cara. Maico, deixa eu te falar uma coisa, velho. Eu não tô queimando o cara. Eu tô falando o que eu vi no Mundial, estou falando que não posso ser injusto com o cara. Se eu falasse que o cara é ruim, é bagre, decretar isso, beleza, não tô fazendo isso. Eu tô falando o que eu vi. E eu acho que quem viu o Caio César no Mundial deve ter o mesmo pensamento que eu. Aliás, tem gente aqui que tá... A partida entre Corinthians e Fortaleza ainda não tinha acabado, mas a fiel torcida já estava pensando no próximo compromisso da equipe. Nos acréscimos do jogo deste domingo, em Itaquera, que terminou empatado em 1-1, o público deu um recado ao time e deixou clara a importância do clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. É quarta-feira. Foi o grito que ecoou nas arquibancadas da Neoquímica Arena. Na sequência, a torcida puxou a música que diz: "Se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar". Não foi apenas o público que já estava pensando no derby. Para ter seus principais jogadores descansados diante do Palmeiras, o técnico Dorival Júnior levou a campo uma equipe reserva neste domingo. Porém, com o time em desvantagem, ele levou a campo Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay e outros titulares na etapa final. Um deles, André Carrijo, foi responsável pelo gol de empate nos acréscimos. Fizemos um bom jogo, controlamos os 90 minutos. Conseguimos o gol numa jogada bem trabalhada.
Mas o importante é que tivemos a reação. Tentamos virar, mas só conseguimos marcar muito tarde, disse o peruano na saída de campo. Com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0, o Corinthians passará pelo Palmeiras em caso de empate. Se o rival ganhar pela vantagem mínima, a classificação será decidida nos pênaltis. O derby acontece às 21h30 de quarta-feira, no Allianz Parque, apenas com torcedores alviverdes.